Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10, um vídeo de análise desta segunda-feira, dia 9 de junho. E estamos juntos aí para falar de Vasco da Gama. 9 de junho, um mês de Fernando Diniz à frente do comando, né, do Vasco da Gama. Se você não conhece o nosso canal, não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, super importante, né? Assim como a sua opinião, o seu nome, de onde você fala, para você receber aquele abraço bacana. Não se esqueça também de compartilhar com os amigos aí nos grupos de WhatsApp. E tem também o Vasco 10 RD lá no Instagram, tá? @Vasco10RD. Você acompanha, a gente conhece o nosso trabalho lá também. Bem, o Vasco com mais uma novela, né? São várias séries no Vasco, né? E é um parto para essa diretoria de futebol contratar. O assunto aí de um mês para cá é diretor de futebol, que não temos, né? Eu estou com meu amigo Gilson Santos. Muito bom dia, Gilson. Temos notícias de diretor de futebol. Olá, Erasmo. Olá, você que está chegando a Vasco 10. E Erasmo, virou uma grande novela, mais uma novela dentro do Vasco da Gama, a nomeação do seu novo executivo de futebol. Final de semana de muitas especulações, nomes como Eduardo Freeland esteve bem próximo do Vasco da Gama, e agora mais um nome surge em São Januário. Trata-se do português Mário Branco. Mário Branco já até se reuniu com Carlos Amodeu, que já apresentou o projeto do Vasco da Gama, e as conversas parecem ter sido positivas. Mário Branco é um executivo que tem experiências no mercado europeu, já trabalhou, por exemplo, no Fenerbahçe da Turquia e é o bola da vez dentro do Vasco da Gama. O que pesa nessa contratação, Erasmo, é exatamente a questão do salário. É um executivo renomado do cenário internacional, sobretudo da Europa, e o salário não é nada amigável, mas é um nome forte hoje em São Januário, e o que se diz é que o presidente Pedrinho e tanto o Carlos Amodeu estão bem inclinados para o nome do português. Portanto, Erasmo, a divulgação do executivo do Vasco segue sendo uma grande incógnita, e até o final de semana o Vasco pode estar nomeando o seu novo executivo de futebol. Então, sempre aquela novela, sempre aquele papo nada definido, é ruim tirar uma informação do Vasco. Então a gente fica aí com as notícias que pipocam, né? Um nome de cá, um outro nome de lá. Muito próximo aí, muito assim, os mais evidentes. O Freeland, né? O Freeland é um diretor que trabalhou no Botafogo, no Bahia, conseguiu fazer subir essas duas equipes, tirar essas equipes da Série B, né? Colocaram na A, e agora está trabalhando no Avaí. É um diretor emergente, né? Pode ser interessante. O Vasco em 2009 contratou um Caetano também que ninguém conhecia, e o cara deu super certo no Vasco e foi para cenário nacional através do Vasco. Pode ser uma aposta boa. O que não pode é ele ser mais um auxiliar administrativo. O cara tem que ser diretor, tá? Tem um nome do português aí, que é um cara que tem um nome grande, inclusive tem a chancela do Mourinho, parceiro. E esse cara, vai deixar esse cara trabalhar? Vai deixar esse cara mandar? Ele vai querer mandar, né? Ele vai querer construir um futebol do jeito certo, do jeito que se preze. Mas será que a diretoria, a direção, vai permitir um homem desse tamanho? Não sei, né? Então tudo isso aí fica tudo numa incógnita, né? Muita gente já falou que o Pedrinho não quer largar o futebol. É claro que é difícil, né? Você estar à frente de uma instituição, você ser responsável, mas você tem que colocar diretores, profissionalizar o futebol para que eles deem conta disso aí, né? Responda por isso aí. E a direção aí do Vasco tem que ficar olhando, perguntando, né, os porquês, para deixar o profissional, a pessoa da área que conhece o mercado, trabalhar. Para contratar um simples diretor, já é um parto, tem que fazer entrevista.
O Vasco não é um time que tem que entrevistar diretor, você tem que chegar lá e comprar um camarada, o cara. Você acha que pelo histórico ele não conhece ou não conhece o mercado? Já contratou ou não contratou? Isso aí agora tem que ficar fazendo entrevistas com diretores. Pô, cara, tá feia a coisa, tá muito parado, né? Muito parado mesmo, e o Vasco tá perdendo tempo. Até porque a janela já vai chegar, e quando a janela chega, já tem que estar sondado, já tem que estar praticamente fechado, né, com todo mundo. E o Vasco vai ficando para trás da fila, né? E o Gilson Santos volta para falar sobre reforços. E aí, Gilson, já tem alguns nomes pipocando, né, ventilados aí, sondados, mas e aí, vai fechar ou não vai, ô Gilson? Quanto a reforços, mais 2 nomes surgem como possibilidade de contratação dentro do Vasco. O peruano Keiji Cabreira, que atua pelo Melgado Peru, agradou muito a comissão técnica nos jogos que fez contra o Vasco pela Copa Sul-Americana e foi sondado pela diretoria do Vasco aí como possível contratação do Vasco da Gama. Um outro nome é do ex-botafoguense Vitor Sá. Vitor Sá hoje joga na equipe do Krasnodar da Rússia, recebeu contato do Vasco no início do ano e foi sondado novamente pela diretoria do Vasco. Portanto, Vitor Sá é um ponto esquerda, jogador rápido, e o Vasco está tentando a contratação desse jogador. Para mim, Erasmo é um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo. O Vasco já tem por ali o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador que vem bem por ali. Tem o próprio David, que deve estar voltando aí até agora no meio do ano. E o Vasco vai estar buscando reforços exatamente numa posição em que ele não tem tanta dificuldade como do lado direito. Portanto, Erasmo, são os nomes aí cogitados dentro do Vasco da Gama. Bem, de concreto mesmo, gente, é o time que está treinando. Já falamos sobre os garotos da base que estão treinando aí junto com o elenco profissional. Fernando Diniz intensificando os treinamentos para esse jogo contra o São Paulo, que acontece na quinta-feira. Jogo que vale 3 pontos. O Vasco tem que pontuar com os 3 pontos, para não... Já está brincando ali com o Z4. Imagine você passar mais 30 dias no Z4. Então é um jogo aí de quase assim, para não piorar a crise que já está em São Januário, né? Olha só, vou deixar um grande abraço para o meu amigo Pedro Ícaro, comentarista da Vasco TV, ele mesmo. Rapaz, a gente tem umas amizades boas, a gente nessa luta de fazer transmissões, né, de trabalhar em alguns canais. Pedro Ícaro, parceiro tremendo, de muitas resenhas aí, né, muitos podcasts. Grande abraço, Pedro Ícaro, obrigado, porque sempre quebrando galho, trazendo algumas informações pra gente. Qualquer dia ele vai dar uma palhinha aqui também, sabe muito de futebol, de esquema tático, né? O Pedro Ícaro, grande parceiro, grande lutador aí, que tá vencendo, né? Ele aí, o chefe de Maricá, rapaz, embaixador de Maricá. Um grande abraço, meu irmão. Você que nos acompanha, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, porque através do comentário eu te mando um grande abraço, fala a sua cidade também, é importante, né? Nós temos aí vascaínos em todo o Brasil, até fora do Brasil também, então deixa seu comentário, isso é importantíssimo, aquele like também, te leio, né? E compartilha isso aí com os amigos, aí com a galera, para fazer esse canal crescer. Acompanha a gente lá no Instagram, muito importante a sua companhia por lá. E a gente volta a qualquer momento com mais notícias e análise do Vasco da Gama. Um grande abraço para você. Valeu! Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.